Hoje o episódio 03, ele vem com o tema Conservando o que Deus faz. Conservando o que Deus faz. A série é Seja Eficiente e a gente já compartilhou aqui no episódio 1 falando sobre modelando a minha vida. No episódio 2 nós falamos sobre usando a diligência e hoje no episódio 3 conservando o que Deus faz. Para eu ser eficiente, eu preciso dessas 3 chaves. Eu preciso modelar a minha vida no modelo mais eficiente chamado Jesus. Eu preciso ser diligente, produzir naquilo que Deus me confiou e eu preciso conservar o que Deus começou a fazer na minha vida. Você quer ser mais eficiente? Essa é a jornada para você. Esse é o caminho para você percorrer. Então a gente quer terminar essa série continuando no texto que a gente começou na segunda, Efésios capítulo 4. A gente começou a falar sobre esses ensinamentos que Paulo vem trazer à igreja, falando sobre Cristo é o modelo, que ele modelava a sua vida, modelava os padrões, modelava as atitudes. Ele era um prisioneiro no Senhor e aí ele por isso andava de modo digno e convidava os irmãos a andar de modo digno, não na questão da perfeição, mas do alinhamento da palavra com a atitude, do interior com o exterior. E aí Paulo depois vem desafiar que todos chegamos a faça todo esforço necessário para que aconteça. Empenhe-se, coloque sua total atenção, seu total foco. E aí isso nos ensina a sermos diligentes, porque a diligência é o esforço colocado para desempenhar algo realizado. Diligentes são produtivos e o Senhor nos convida a sermos produtivos. Se quisermos ser eficientes, nós iremos precisar produzir algo, um fruto daquilo que o Senhor nos confia. E aí depois Paulo vem dizer aos irmãos sobre conservar, se mantenham conservando, conserve-se, mantenha aquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida. Vença a inconstância. A palavra de Deus para o teu coração nessa sexta-feira hoje é: vença toda a inconstância. Continue perseverante, conservando aquilo que Deus começou na sua vida, aquilo que Deus está realizando na sua. Procure cuidadosamente manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. A palavra de Paulo é conserve. A palavra do Senhor para a sua vida é conserve aquilo que Deus começou a fazer. Conserve aquilo que Deus começou a fazer. Verso 14 diz: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, sigam a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, chamado Cristo. Uau! Conservando o que Deus começou a fazer na minha vida. Para isso eu vou precisar vencer toda a inconstância. Paulo diz que vocês não sejam mais inconstantes. Para se conservar é preciso vencer a inconstância. Para se permanecer é preciso vencer a inconstância. Para ser eficiente é preciso vencer a inconstância. Para ser produtivo é preciso vencer a inconstância, é preciso conservar, é preciso persistir, é preciso trabalhar, é preciso investir para você produzir frutos. A palavra conservar significa defender, significa guardar, significa reter. Aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus começou a fazer na sua vida desde o primeiro dia que você abriu o coração para o Senhor, Ele te entregou algo muito especial. Ele começou a revelar o propósito dele para a sua vida. Então você precisa reter isso, você precisa defender isso. Quer ser eficiente? Defenda a presença do Senhor na sua vida. Quer ser eficiente? Defenda a unção de Deus na sua vida. Quer ser eficiente? Defenda o chamado do Senhor na sua vida. Isso revela que não temos que criar a unidade, não temos que criar a unção, não temos que criar o chamado, não temos que criar a obra de Deus. Ela já existe, nós precisamos conservar, nós precisamos guardar, nós precisamos defender. Paulo está escrevendo aqui que a pessoa precisava
reter, precisava defender, precisava lutar para manter, conservar aquilo que Deus já começou a fazer. Então Paulo estava alertando os irmãos: não permitam que alguma coisa interfira na unidade do Espírito, não permita que alguma coisa interfira no chamado do Senhor, não permita que alguma coisa interfira na obra de Deus na sua vida, não permita que alguma coisa ou alguma pessoa interfira na unção de Deus na sua vida. Ela já está estabelecida, Deus já estabeleceu, Deus já liberou, Deus já realizou na sua vida. Então Paulo estava dizendo: vocês são responsáveis diante de Deus para preservar, para manter, para defender aquilo que Deus já fez, para defender a mensagem da cruz, para defender a unção do Senhor sobre a sua vida, para defender a unidade do Espírito. Paulo está dizendo: vocês são responsáveis de conservar a unidade, vocês são responsáveis de reter e de proteger a unidade. Cada um de nós somos responsáveis de preservar aquilo que Deus nos entregou. Você é responsável por cuidar daquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo. Você é o responsável por cuidar daquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Não transfira a responsabilidade para outra pessoa, a responsabilidade é sua. Não coloque a culpa em alguém por você simplesmente escolher desistir, você escolher abandonar, você escolher ser inconstante. Não coloque a culpa em alguém por você escolher ser como uma criança mimada, uma criança com falta de maturidade. Não coloque a culpa em alguém pelas suas decisões. Não transfira a culpa em alguém pelas suas escolhas. Você é responsável por guardar, por preservar, por vencer toda a inconstância da sua vida. Você não precisa ser mais como criança. Paulo diz: alguém como levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro, uma pessoa que é levada por qualquer coisa. Não, você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Escreve agora aí nesse chat aí, escreve aí, coloca o dedo aí nesse teclado, escreve: eu vou vencer toda a inconstância. Escreve aí: eu vou vencer toda a inconstância. Coloca o dedo aí nesse chat, escreve agora, afirmando para você mesmo: eu vou vencer toda a inconstância. Eu preciso conservar aquilo que Deus me entregou. Eu preciso conservar aquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Sabe, Jesus, ele é aquele que transforma o nosso coração. Jesus é aquele que transforma a nossa mente, que muda a nossa essência, a nossa natureza. Nós vivemos o novo nascimento em Cristo, nós vivemos a regeneração do nosso espírito no Senhor. Então cabe a mim e a você sermos responsáveis por conservar isso, por reter isso, por guardar isso, por defender isso. Defenda a transformação do Senhor na sua vida. Defenda a mudança. Não volte a ser o velho homem, não volte a ser a velha mulher. Você não tem que ser mais como uma criança mimada, uma criança que não tem maturidade diante das situações, diante das circunstâncias. Você é levantado por Deus para você ser eficiente. Para ser eficiente, você vai precisar vencer toda a inconstância. Você vai precisar conservar o que Deus te entregou e o que Deus está fazendo na sua vida. Quem recebe aí, dá um amém. Quem recebe aí, vai escrevendo aí amém. Eu recebo. Glória a Deus. É isso mesmo. Em nome de Jesus. Não permita que qualquer coisa, não permita que pessoas interfira naquilo que Deus começou a fazer, naquilo que Deus te entregou. Sabe, tem situações e pessoas que interferem na nossa unidade com o Espírito, na nossa unidade com a igreja, na nossa unidade com pessoas. Tem pessoas e coisas que interferem no nosso chamado, na nossa unção, no nosso serviço, até na nossa paixão diante do Senhor. Tem coisas e pessoas que a gente permite que interfiram. Em nome de Jesus, coloque isso como um ponto final da sua vida. Decida. Paulo está dizendo: vocês são responsáveis diante de Deus por preservar, por conservar, manter, defender aquilo que Deus começou, defender a unidade. Quem estabeleceu a unidade é o próprio Espírito dentro da igreja, é o próprio Espírito no corpo de Cristo, mas que nós somos integrantes desse corpo, nós precisamos assumir a responsabilidade de preservar isso, de defender isso. A dignidade da vida cristã implica em vivermos a unidade do Espírito. A dignidade da vida daqueles que modelam Jesus é a gente se levantar para zelar, para conservar, para proteger, para viver a unidade no Espírito, equilibrar a conduta com a palavra de Deus, equilibrar a nossa conduta com a palavra. Nós precisamos ser responsáveis por isso.
Faz sentido para você isso? Você está recebendo de Deus aí? Então vai escrevendo aí, eu estou recebendo, vai escrevendo, Deus está falando, vai escrevendo aí, eu creio, é isso mesmo. Está na hora de você deixar de ser inconstante, está na hora de você deixar de ser como uma criança, está na hora de você começar a assumir a posição de ser eficiente, de ser alguém produtivo, de ser alguém diligente, de ser alguém constante, de ser alguém que vai conservar, que vai proteger, que vai guardar aquilo que Deus te entregou, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, a palavra do Senhor para o coração, para o nosso coração nesse dia, é que nós paremos de ser inconstantes. O inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia facilmente. O inconstante é aquela pessoa que é levada por qualquer vento, por qualquer palavra, por qualquer situação, a pessoa muda. Você não pode deixar de ser aquele que você sempre foi por causa de uma situação. Você não pode deixar mudar por causa de uma circunstância. Você não pode mudar por causa de uma palavra, por causa de um vento, por causa de uma malícia de alguém, por causa de uma palavra de alguém na sua direção. Inconstante é aquele que tende a mudar de ideia facilmente, dependendo da situação, uma espécie de... Quem lembra dessa expressão? Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. É essa pessoa inconstante, né? Que vai com qualquer pessoa, que muda de um dia para o outro. A inconstância é algo extremamente ruim para os eficientes. Não tem como eu ser eficiente sendo inconstante. Escreve aí, eu não consigo ser eficiente sendo inconstante. Escreve aí, eu não consigo ser eficiente sendo inconstante. Então, para de ser inconstante. Amadureça. A palavra do Senhor para a sua vida é, para você ser produtivo, você precisa amadurecer. Para você ser produtivo nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida com a igreja, você precisa amadurecer. Não tem como você ser eficiente sendo inconstante. A inconstância é algo extremamente ruim, porque o estado de espírito das pessoas é o estado de espírito sem fundamentação, sem consolidação. Então as atitudes e as opiniões das pessoas consegue mudar a sua atitude e a sua opinião. As opiniões e a atitude das pessoas conseguem mudar a opinião e a sua atitude. Tudo fica a mercê da instabilidade da vida. O inconstante não tem firmeza. O inconstante não tem firmeza. O inconstante não persevera. O inconstante é uma pessoa insegura. Você se sente uma pessoa insegura, então você acaba sendo inconstante. Se você é uma pessoa insegura com você mesmo, insegura com a sua vida, insegura com as situações, você é inconstante, porque você vai ser levado por qualquer vento, você vai ser influenciado por qualquer pessoa. Para de ser influenciado e começa a ser um influenciador. Está na hora de você se levantar como alguém que se posiciona para ser eficiente, para você produzir frutos, para você influenciar pessoas no caminho de Cristo. Isso faz com que as suas opiniões não sejam confiáveis. Então, você precisa vencer isso. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Eu gostaria muito que você respondesse para você mesmo. Você já deixou de cumprir uma promessa porque desanimou no meio do caminho? Você já deixou de cumprir uma promessa porque desanimou no meio do caminho? Você já se propôs a ler a Bíblia inteira e não chegou nem ao 5º livro da Bíblia? Você já começou um curso e desistiu quando o conteúdo ficou mais desafiador? Você já se propôs a fazer seu devocional todos os dias, de forma diária, mas abandonou a ideia porque simplesmente não teve mais vontade, não teve mais disposição, a preguiça bateu, ou a circunstância chegou e não deu mais? Já começou e desistiu várias vezes de uma mesma atividade, de um mesmo projeto, de uma mesma realização? Então, se você respondeu sim para essas perguntas, eu quero dizer que você está sob a influência do espírito da inconstância, e Deus quer te fazer romper hoje. Deus quer te fazer, colocar um ponto final nessa inconstância da sua vida, nessa falta de maturidade, onde você é levado por qualquer circunstância e por qualquer situação. Se você já passou por alguma situação semelhante, talvez você seja uma pessoa que está paralisada. Uma pessoa que está paralisada, cujo crescimento estacionou.
cujo crescimento estacionou. Deus não te chamou para ficar paralisado, Deus te chamou para você ser eficiente, para você produzir, para você crescer. Receba isso do Senhor hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entende isso? Deus te chamou para a constância. Escreve aí agora, eu quero ver você escrevendo aí. Deus me chamou para a constância. Deus me chamou para a constância. Tiago capítulo 1, verso 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz para você hoje. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, ânimo dobre, né? Em outra tradução, mente dividida e é instável em tudo que faz. Esses não receberão algo de Deus. A gente às vezes quer receber de Deus, mas a gente não está preparado para guardar aquilo que a gente vai receber de Deus. Quantos não querem receber um cargo? Quantos não querem receber uma promoção? Quantos não querem receber um ministério? Quantos não querem receber uma liderança? Quantos não querem receber um status? Mas não se preparam para isso. Não se preparam para isso. Não buscam ser eficientes, não buscam modelar sua vida em Cristo, não buscam ser produtivos, não buscam ser constantes. E aí quando se chega, não consegue guardar, quando Deus dá a oportunidade, não consegue zelar, não consegue manter, não consegue permanecer e muda-se porque é inconstante. Para de ser inconstante, está na hora de você crescer, está na hora de você deixar de ser criança. Tiago fala negativamente a respeito de alguém que é inconstante, de mente dividida, de espírito indeciso. Você se sente indeciso? Você se sente uma pessoa indecisa? Tem dificuldade de tomar uma decisão, tem dificuldade de dar uma resposta, tem dificuldade de buscar um caminho, tem dificuldade de sair dessa paralisia, dessa inércia, tem dificuldade de sair desse lugar de preguiça, tem dificuldade de sair desse lugar de estacionamento, você vive conformado com as situações, você sente alguém indeciso? Tiago está falando aqui nessa palavra, Tiago capítulo 1, verso 7 e 8, de forma negativa, bota isso na sua mente, de forma negativa, não pense em tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Alguém de mente dividida, alguém instável em tudo que faz, alguém que é levado por qualquer opinião, por qualquer situação, alguém que muda de um dia para o outro. Tiago está falando de forma negativa de alguém que decide ter uma mente dividida, é um espírito indeciso. Tal homem não receberá do Senhor. Tal mulher não receberá do Senhor. Para de ser indeciso. Você está na hora de você consolidar o teu coração em Cristo, modelar sua vida no Senhor, firmar os teus pés no chamado de Deus, colocar, enraizar sua vida na igreja local, construir a sua história com Deus, servindo a Deus, servindo pessoas, amando a Deus, amando pessoas, suportando e superando as situações, guardando a unidade com todos, estabelecendo paz com todos, guardando a unidade, sabe, protegendo o Espírito do Senhor nas coisas de Deus. É isso que você precisa. A pessoa inconstante é aquela que perde a oportunidade de receber os ingredientes básicos para a sua caminhada de sucesso. As pessoas inconstantes perdem a oportunidade de receber ingredientes básicos para a sua caminhada de sucesso. A estabilidade na fé é como veneno no corpo que pode permear todas as áreas da sua vida. É isso. Muitas pessoas acabam deixando a semente que o diabo lança no coração envenenar a sua fé. E aí vai comprometer e permear todas as áreas da sua vida. Não adianta terceirizar a culpa. Não adianta terceirizar a culpa. Ser instável desagrada a Deus. Quem pode escrever aí essa frase? Ser instável desagrada a Deus. Ser instável desagrada a Deus. Escreve aí. Ser instável desagrada a Deus. Não tem como você ser alguém eficiente sendo instável. Não tem como ser eficiente sendo estável. Não tem como ser eficiente sendo estável. Está na hora de você vencer, está na hora de você amadurecer. O propósito da maturidade é que todos não sejam facilmente enganados. O propósito da maturidade é você firmar o teu coração no propósito de Deus, no chamado de Deus, e você permanecer sendo a mesma pessoa ainda que os tempos mudem. É você permanecer sendo a mesma pessoa ainda que pessoas mudem. É você permanecer sendo a mesma pessoa ainda que as circunstâncias mudem. Você precisa amadurecer. Um dos sinais da maturidade espiritual é a capacidade de discernir entre a verdade e a mentira. Um dos sinais da maturidade é a capacidade de gerir os conflitos, de administrar as circunstâncias, de você fazer leitura sobre as situações, de você processar as coisas antes de responder. Uma das capacidades da maturidade é essa, é você ter uma mente que é a mente do Senhor na sua mente, e você tomar as decisões
como o Senhor tomaria. Deus não quer ver você como criança. O Senhor não quer ver você como criança, sendo enganado, levado, desistindo das coisas, sendo instável, não lutando, não se esforçando, não fazendo tudo possível para manter aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu quero profetizar sobre você que venha um espírito de constância, que venha um espírito de perseverança, que venha um espírito de você ser eficiente, que venha um espírito de você conservar, de você vencer toda a inconstância, de você reter, de você defender, um espírito de que você vai defender aquilo que Deus começou a fazer em você e através de você. Quantos recebem isso aí? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Se Deus está falando com alguém aí, quero que você escreva agora aí, compartilha conosco aquilo que Deus está falando com você. Amém? Tenha disposição para isso em nome de Jesus. Tenha disposição para isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós temos tudo o que precisamos para fazer o que fomos chamados para fazer. Nós temos tudo o que precisamos para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Deus te dá tudo o que você precisa para você ser aquele que Ele te chamou para ser. Deus te dá tudo o que você precisa para você ser aquele que Ele te chamou para ser. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras para a qual de antemão Ele planejou para nós. Ou seja, esse texto fica claro que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para fazer tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se a produtividade é buscar sabedoria para aproveitar ao máximo os recursos que temos para a glória de Deus e para o bem dos demais. Então a produtividade é um chamado para todos. A produtividade é um chamado para todos. Deus te chamou para você ser produtivo, para você produzir frutos de paz, frutos de alegria, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de misericórdia, frutos de bondade, frutos de graça na direção de pessoas. É isso aí. Deus se importa com a maneira pela qual você usa as coisas que Ele te dá. Deus se importa pela maneira pela qual você usa as coisas que Ele te entrega. O tempo, os recursos, seu coração, como você está usando isso na direção de pessoas. Será que você não está desperdiçando tudo aquilo que Deus está te entregando? Então está na hora de você mudar essa situação, está na hora de você mudar a circunstância. Então a palavra de Paulo é que todos devemos ser eficientes na presença do Senhor. Seja eficiente na unidade, seja eficiente no amor, seja eficiente no serviço, seja eficiente na graça de Deus, para que você esteja em paz com todos, em nome de Jesus, tá bom? Quero profetizar para você que você será uma pessoa totalmente eficiente, você vai produzir muitos frutos, você vai dar muitas alegrias ao Senhor e às pessoas ao seu redor, você será um modelo que as pessoas irão modelar, você vai ser alguém que vai construir pontes e não levantar muros, você será alguém que vai levantar a bandeira da paz, não da guerra, você será alguém que vai entregar um fruto de amor e não de ódio para as pessoas, você será alguém que vai aprender a perdoar bem as pessoas 70 vezes 7 se for possível e não vai guardar rancor. Assim será você em nome de Jesus a partir de hoje. Se você crê, escreve aí, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando essa série chamada Seja Eficiente. Todos os episódios estarão aqui no nosso canal para que você possa assistir mais e melhor. Você conhece alguém que precisa? Manda isso para essa pessoa, para que ela seja ricamente abençoada.